Neste momento, eu cumprimento a cada um dos irmãos aqui presente. A presença, se porventura tivermos de algum visitante, dos nossos queridos jovens, enfim, um agradecimento e as boas-vindas neste momento a todos, desejando que esta reunião seja bastante proveitosa para o Senhor, para a Senhora, para todos nós, e que possamos encontrar neste trabalho que hoje realizaremos o alimento para o nosso espírito. Possamos sentir, irmãos, a presença do Espírito Santo, que as virtudes deles possam envolver a cada um de nós, porque esse deve ser o propósito e o nosso objetivo, quando deixamos o nosso lar e nos dirigimos à casa de Deus. Nós precisamos ter este propósito, ao vir à casa de oração, que é de sentir a presença, as virtudes, a unção que provém dos céus, para a nossa vida espiritual. Se cada um dos irmãos estiverem com este propósito e buscarem algo de bom nesta reunião, certamente o encontrarão. Este é o meu desejo. Convido agora, por gentileza, todos os que puderem, para ficarem em pé para nós fazermos a oração. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, aqui está, ó Deus, uma parcela dos teus filhos, que vieram com um propósito, com um objetivo muito claro, que é de prestar um culto de louvor e adoração ao teu bendito nome, ao seu divino Espírito Santo, fonte de toda sabedoria, de toda unção, de toda virtude que nós precisamos ter em nosso espírito. Também viemos aqui, ó Jesus, para meditar no teu evangelho, aquele evangelho puro, genuíno, que o Senhor veio trazer. Um evangelho que não pode ser esquecido. Não podemos nos omitir de pregar o seu evangelho, porque esta foi a orientação que o Senhor deu aos seus discípulos, que pregassem, que fossem ao mundo anunciar o seu evangelho. E aqui está, ó Jesus, esta mesma igreja que o Senhor, sobre o apostolado de São Pedro, fundou nesta terra. Uma igreja restaurada pelo poder do seu divino Espírito, pelo poder de Deus, nosso Pai, e por ti, ó Jesus. Igreja esta que tem um objetivo muito claro, que é de formar santos para a glória de Deus, que é de preparar o espírito da pessoa, da criatura que se converter, que de uma forma possa alcançar a salvação de sua alma. Virgem Maria Santíssima, que a sua presença em espírito, juntamente com a avó e com o santo irmão Aldo, possa se fazer nessa reunião. Sabemos que sem a inspiração dos céus, que sem a direção do reino dos céus, nós não podemos fazer nada que possa alcançar a glória do Pai. Sabemos que a limitação nossa, ela é bastante grande, mas com a orientação, com a presença de santos, de anjos que vêm dos céus, a nossa reunião, ela pode realmente ter o efeito desejado e almejado, que é a presença, que é as virtudes do Espírito Santo do Pai. Peço que todos os atos, desde os hinos do inário, do coral, da reflexão que hoje teremos, possa ser consagrada e direcionada ao reino dos céus. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Neste momento nós teremos a feliz oportunidade de mais uma vez ouvir a palavra de Deus, a mensagem dos céus, mas através de um hino apresentado pelo coral. E este hino, irmãos, ele nos traz uma mensagem bastante especial.
ele fala a respeito da conduta que o Senhor, que a Senhora devemos ter aqui nessa terra. A conduta de um apostólico fiel. E o título do hino é: Ser apostólico é assim. Mais uma noite serena,
ele pode ser visto, irmãos, como um grande manual, como um código de conduta de cada um de nós, que carregamos sobre o ombro a responsabilidade de ser um verdadeiro apostólico. Carregamos sobre os nossos ombros a responsabilidade de representar a igreja, fundada no passado sobre os santos apóstolos, daí então porque é apostólica. É um código de conduta para cada um de nós. É como nós devemos proceder, não somente no domingo e no sábado aqui, mas também de segunda a sexta-feira, onde estivermos. Nós vamos ouvir na sequência, ainda pelo coral, o hino que traz o título, Minha Avó, Minha Mãe.
Salvador, e a Virgem Maria, o meu eterno amor. Meu eterno louvor.
Queridos irmãos, neste momento, eu gostaria de abrir este tempo para fazer um agradecimento, não em meu nome, não em nome dos pastores aqui dessa congregação, mas em nome, irmãos, do profeta Santo Irmão Aldo, e também em nome da direção de nossa igreja. Por quê, irmãos? Porque nós tivemos a inauguração do nosso templo na última quinta-feira, e em razão de ser uma reunião de Santa Comunhão, de uma reunião grande, do tempo estar excedendo, não tivemos um momento tão, irmãos, importante, que é o momento do agradecimento. Há um provérbio, um dito popular, que diz: a gratidão é uma virtude que brota de um coração, de um sentimento, de uma pessoa muito nobre. Então, se a gratidão é uma virtude das almas nobres, nós abrimos este espaço para agradecer a todos. Mas antes disso, eu vou fazer a leitura de uma pequena mensagem, de um pequeno agradecimento, falando um pouquinho da história de nossa congregação. Então aqui diz: nossa história, nossa vitória. Foi no mês de fevereiro do ano de 1968 que se iniciava a nossa história, aqui na cidade metropolitana de São José dos Pinhais. Tivemos como pioneira a nossa irmã Caroline Buba, que abriu as portas do seu lar para o nosso trabalho a ser realizado. A primeira diaconisa nomeada aqui nesta congregação foi a nossa irmã Maria Neuza Buba. Nosso segundo passo, ele foi dado somente no ano de 1971, nas imediações do Teatro Paiol. Foi nessa época que não havia pavimentação do bairro e o transporte coletivo era bastante precário, passava apenas nas imediações. Andava-se aproximadamente 1 quilômetro
para chegar até o templo. 7 anos se passou, e foi no ano de 1978 que nós mudamos para o bairro Cristo Rei, próximo à Rodo Ferroviário. E um fato muito importante que marcou foi que uma semana após sairmos deste edifício, o telhado desabou sobre o espaço onde o coral desta congregação ensaiava. A família apostólica daí por diante só crescia, e adquirimos o primeiro espaço geográfico no ano de 1992, e então construímos o nosso próprio lar, a nossa própria casa, aqui mesmo, na Rua Trindade. Tivemos um incentivo muito grande, e aqui fica o nosso agradecimento aos saudosos irmãos Pastor Ramiro e Pastor Luiz Cardoso. A nossa casa então daí por diante foi ficando pequena, e no ano de 2015 o sonho surgiu. Chegar a hora de colocar em prática a ideia de um novo templo. Para tanto mudamos para um edifício alugado na cidade de Pinhais. 2 anos se passaram, e no ano de 2017, o ano da vitória, ele chegou. Chegava a hora de entrarmos em nossa nova casa. Casa esta sonhada por Deus, idealizada pelo nosso profeta, pelo Santo Irmão Alto, aprovada com certeza pela Santa Avó Rosa e concretizada por muitos que aqui estão hoje. Hoje nós estamos fazendo parte desta história, e sejam todos daqui por diante bem-vindos a esta casa de oração, Igreja Apostólica. Irmãos, e para finalizar esses agradecimentos, eu gostaria mais uma vez em nome dele, Santo Irmão Alto, agradecer as diaconisas desta congregação, que não mediram esforços e sacrifício por alguns meses, realizando as refeições aqui, 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e café da tarde. Agradeço também aos demais irmãos que colaboraram na doação de alimentos. Agradecer de forma bastante especial os irmãos que doaram, muitos de forma integral, o seu tempo na mão de obra, na construção deste templo, desde o início da obra até o final, e também em especial aqueles que eram os responsáveis pela construção. E também agradeço, em nome, mais uma vez ressalto isso, do Santo Irmão Alto, agradeço aqueles que ajudaram financeiramente na construção deste belo templo, com a doação de materiais, com recursos financeiros, enfim, a todos que provaram mais uma vez que a união, carregada de paz, ela pode ser concretizada em um tempo bastante curto. Agora, irmãos, nós iremos ouvir pelo coral o hino que fala sobre o nosso profeta, o último pastor da promessa de Jesus. E o título deste hino é O Santo Sucessor.
Irmãos, e é dele que nós vamos meditar hoje. É sobre o Santo Irmão Aldo. Por quê, irmãos? Porque o ministério da Santa Vó Rosa, como diz o título dessa mensagem, tem o seu esplendor, isto é, a sua glória, através do ministério do Santo Sucessor, que vocês acabaram de cantar. Irmãos, antes de nós passarmos, de fato, para a parte da mensagem, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o silêncio que a grande maioria está fazendo nesta reunião. Irmãos, o silêncio na reunião, ela é uma demonstração de respeito, não somente a nós que aqui estamos, não ao pastor apenas, mas aos santos e anjos que fazem parte da reunião, que estão conosco, e que nós contemplamos através de nossa fé. E em segundo lugar, irmãos, é uma demonstração de respeito ao seu semelhante, ao seu irmão que está ao seu lado, que está à sua direita ou à sua esquerda, que por vezes quer ouvir a palavra dos céus. Então eu agradeço o silêncio da grande maioria que faz nesta reunião. Agradeço também os nossos visitantes pela sua presença. Digo-lhes que a Igreja Apostólica ela está sempre de portas abertas,
sempre que o Senhor, que a Senhora, que você, querido visitante, sentir o desejo de vir à casa de Deus, que possa também ser bastante abençoado por Ele. A mensagem, irmãos, para esta semana, ela fala sobre o ministério da Santa Avó Rosa, que este ministério de Consolador, ela tem o seu esplendor, isto é, a sua glória, refletida no ministério de um outro santo, que é o nosso profeta, que é o nosso pastor por excelência, que é o Santo Irmão Aldo. Eu farei a leitura e depois nós meditaremos nela. No dia 26 de outubro do ano de 1970, a Santa Avó Rosa ganhava a grande vitória de ser o nosso Consolador e dar à nossa igreja a glória de ser dirigida por Deus e contar com a presença em nosso meio dos santos que ganharam o galardão de vir nos ajudar a vencer, como é o caso dos santos apóstolos, os santos profetas e outros santos de grande poder e autoridade. Quando ela, Santa Avó Rosa, estava em nosso meio em seu corpo físico, nós ouvíamos a sua voz, e Jesus nos ensinava através dela, isto é, através do seu ministério. Agora, depois que ela subiu aos céus, a pergunta era: como iríamos ouvi-la? Como seríamos dirigidos por Deus através do Espírito Consolador, conforme era a promessa de Jesus? Ela teria que se manifestar em nosso meio, mas não mais naquele corpo santo. Estas foram as perguntas que os apostólicos faziam uns aos outros, quando a Santa Avó Rosa sucumbia naquela segunda-feira. O que será de nós sem a avó? E a promessa de Jesus e dela, que esta igreja tinha sido escolhida para ser vitoriosa e para cumprir a sua grande missão. Será que era o fim? O que será de nossa igreja? Como vamos ficar de hoje em diante sem a presença da nossa Santa Avó Rosa? Estas eram as perguntas de angústias que brotavam na alma de muitos do nosso povo. Porém, logo e no tempo exato de Deus veio a resposta. A Santa Avó Rosa apareceu a uma única pessoa, mas ninguém sabia quem era e quem seria. No início dos anos 70, poucos sabiam a quem ela usava para falar aos outros dois a direção, que formavam na época com ela a direção da igreja, que era o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Porque ambos eram os porta-vozes da Santa Avó Rosa, quando ainda ela estava no seu corpo e os dirigia em nome de Jesus. Entretanto, a igreja acabava de vencer a mais dura peleja desde o seu início, desde a sua fundação. E segura ia triunfando e ganhando almas para os céus. Era o notório o progresso da igreja e o governo dela, Santa Avó Rosa, que a cada dia foi dando novos rumos neste governo, até chegarmos à perfeição a que chegamos aos dias de hoje, que é o governo teocrático, isto é, por Deus, de nossa igreja. Meses depois, o povo da igreja, na sua maioria, ficou sabendo que era o irmão Aldo, o sobrinho da Santa Avó Rosa, que era o seu profeta e representante. A igreja foi tomando novas formas e novos rumos, deixou de ser aquela igreja pequenina, simples e pouco conhecida. Aí a nossa igreja começou a se desenvolver, fizemos o templo da sede, os seus anexos, novas congregações e novos programas, a Hora Milagrosa. Daí em diante a igreja foi crescendo, e hoje é a igreja vitoriosa, que não se dobrou diante dos falsos e nem diante do pecado, do mundanismo e da corrupção, que tiveram em todo o mundo um aumento muitas vezes superior da época em que a Santa Avó foi arrebatada. O que seria de nossa igreja se não tivesse entre nós o irmão Aldo, a nos dirigir em nome dela, Santa Avó Rosa? Seria uma igreja, mas não a igreja do Consolador e de Jesus nosso Senhor. O ministério do irmão Aldo, ele deu realce, deu esplendor ao ministério da avó. Não só do ministério dela, mas também de Deus, o nosso Pai, dos planos dele, do seu divino Espírito Santo,
dos planos de Jesus, da Virgem Maria e de todos os santos profetas e apóstolos de todo o poder celestial. Atualmente, podemos afirmar com convicção de fé que se cumpriu outra promessa de Jesus sobre o futuro da igreja, quando ele disse: haverá um só rebanho, e pastoreando este rebanho, haverá a presença de um único pastor, de uma só fé, de um só Espírito e de uma só doutrina. Os mais antigos na igreja é que podem afirmar e ser testemunha do progresso que a nossa igreja alcançou, principalmente no terreno espiritual e no conhecimento da doutrina. A forma como é dirigida atualmente as nossas reuniões, a nossa pregação e o ensino da doutrina que não deixa margem, ponto nenhum de dúvida, sobre os mistérios do reino do céu, sobre a graça salvadora de Jesus, os mistérios da promessa do Consolador, os mistérios dos santos, a missão e a glória de Maria Santíssima, o progresso alcançado na música e, sobretudo, na unidade espiritual da igreja. Portanto, a comemoração no dia 26 de outubro, do dia do Consolador e da grande vitória que a avó vem alcançando a cada dia na vida de milhares e milhares de pessoas e de famílias, nós devemos também ao nosso profeta Santo Irmão Aldo. A Santa Avó Rosa, quando ainda estava entre nós, ela sempre dizia assim, abre aspas, palavra dela: Deus sabe o que faz, e nós, cada um de nós, os irmãos, preste atenção, não sabemos o que falamos. E que Deus escreve certos em linhas tortas. Isto é, que os mistérios divinos são insondáveis. Muitas vezes são inatingíveis à mente nossa, humana. Sobre a sabedoria dos desígnios divinos, disse São Paulo, numa expressão muito bela: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis ou impenetráveis são os seus caminhos. Irmãos, por que nós não podemos fazer juízo precipitado? Aqui está a resposta. Como disse São Paulo, porque o juízo de Deus ele é insondável. Nós não podemos, irmãos, entender, compreender como se dá a aplicação dele, porque somente Deus conhece o nosso espírito, o nosso coração. Por isso que o Santo Irmão Aldo dizia a respeito do juízo temerário: o juízo realizado sem conhecimento de causa, que muitos fazem. Portanto, o que o Senhor Deus vem realizando nestes dias, através do ministério da avó e do primaz, para muitos não tem explicação. Agora, por que não tem explicação? Irmãos, é interessante ouvir e ver a resposta. O ministério da avó e do Santo Irmão Aldo, como foi o caso de Jesus no passado, para muitos não teve explicação porque são mistérios de Deus. Porque são mistérios revelados nestes dias aos humildes, aos sinceros de coração. Como foi com a vinda de Jesus, com o seu sacrifício no passado, cujo mistério de sua vinda somente foi revelado ao simples e humilde de coração. Cumpre-se nestes dias a promessa do Divino Mestre, feita ao apóstolo São João e escrito no livro do Apocalipse. Abre aspas: eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, que deu início à sua obra e que dará o complemento final. Deus, o nosso Pai. Felizes dos que lavam as suas vestes, isso é a sua alma, o seu espírito, pois terão o direito, a recompensa da árvore da vida, e entrarão pelas portas da cidade. Irmãos, quais portas? A porta da igreja, a porta da nova cidade, a nova Jerusalém, que é a igreja do reino do céu. E ela chama-se hoje Igreja Apostólica. O Espírito, isto é, o Consolador, e a esposa, que é a igreja, dizem: venham participar da fonte da água da vida. Aquele que ouve, isto é, o apelo do Consolador,
e que tem sede, que tem anseio, venha. Quem quiser, recebam gratuitamente da água da vida, isto é, toda a graça santificante do Espírito Santo de Deus, que nestes dias nos vem através do ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de nossa igreja. Prezados irmãos, este é o convite que Jesus, nosso Senhor, lhe faz para o Senhor, para a senhora, para você jovem e também para você, querido visitante. É o convite que Ele te faz nestes dias. Venham gozar de todas as preciosas bênçãos que foi prometida por Jesus no seu testamento, para ser guiado na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade de Deus, para a sua vida e para a sua própria felicidade. Venha para a Igreja Apostólica, Igreja da Santa Avó Rosa, Igreja do Profeta Santo Irmão Aldo, que te guiará, que te dará a orientação, a sabedoria e a fonte da água da vida, e te alimentará com o fruto da árvore da vida, que se encontra nesta igreja, que é a virtude e o poder de Deus, do seu Filho Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e nos dias presentes, do Santo Irmão Aldo. Irmãos, se caso nós não tivéssemos tempo, como temos, por volta de uns 40 minutos ainda, eu poderia muito bem encerrar a reunião aqui. Poderíamos ficar em pé e fazer a nossa oração. Mas se temos tempo, vamos aproveitar. Por que eu digo isso? Porque esta mensagem ela é clara. Esta mensagem, irmãos, ela tem um endereço, que é o nosso espírito, que é o nosso coração. Ah, pastor, mas esta mensagem ela pode não alcançar? Pode. Como a palavra de Jesus não alcançou a todos os corações. Palavras eloquentes, palavras pregadas pelo Filho de Deus, não conseguiu penetrar no coração de muitos, de cerviz dura, como disse Santo Estevão. Mas, irmãos, eu acredito, eu tenho esta convicção, de que nós que estamos aqui, que fomos chamados, que fomos escolhidos, esta palavra ela precisa penetrar o nosso espírito, ela precisa surtir o efeito necessário, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Jesus. Queridos irmãos, para compreendermos melhor o ministério do Santo Irmão Aldo, eu vou retomar um pouquinho a história, mas rapidamente. Eu quero que os irmãos pensem consigo mesmo. O momento em que Jesus, ele reuniu aqueles apóstolos, aqueles homens que ele havia chamado, que ele havia escolhido, e teve que dizer a eles: olha, o mundo já não crê mais em mim, já me odiaram, os homens querem me matar. Os irmãos pensem isso, e principalmente depois que Jesus deixou o seu corpo físico aqui nesta terra. Como ficou, irmãos, aqueles 11 que haviam seguido com Jesus por alguns anos, que haviam tido um contato que tantos de nós queríamos ter tido com o nosso Senhor Jesus, que ouviram, irmãos, pessoalmente, Jesus pregando nas montanhas, nas sinagogas, na beira dos rios. Como eles ficaram? Sem uma igreja, irmãos, levantada como nós temos hoje. Irmãos, eu não tenho dúvida que eles ficaram, até certo ponto, bastante desorientados, sentindo muito a falta física do Divino Mestre. Mas tiveram a honra de acompanhar Jesus por alguns dias ainda, em algumas aparições, depois do domingo. Irmãos, mas eles ficaram com uma missão bastante especial, que era a missão de anunciar ao povo judeu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus veio cumprir uma missão e que aquele povo não compreendeu. Irmãos, e para isso, Jesus contou com a participação de 11 e depois São Paulo, mas foi sobre São Pedro, São Paulo, São João e São Tiago, que ele precisou, irmãos, muito
do ministério destes homens, que hoje são santos na glória dos céus. Irmãos, e eles cumpriram até certo ponto, até enquanto aquela comunidade, aquela sociedade compreendeu o ministério dele. Irmãos, trazendo isso para os dias de hoje, a Santa Avó Rosa, ela veio cumprir a sua missão, a qual foi designada por Deus. Irmãos, mas a Santa Avó Rosa, em razão de sua idade, em razão de outros problemas, Deus, o nosso Pai, levou-a aos céus. Mas tinha ela a missão, irmãos, para cumprir ainda em nosso meio, que era a missão de Espírito Consolador. E foi neste momento, irmãos, que Jesus pôde cumprir. E pôde cumprir porque contou com o Espírito bastante forte do Santo Irmão Aldo. Um Espírito, irmãos, que foi criado por Deus com todas as qualidades e todas as virtudes para ser um profeta, que é o nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, e se nós hoje relembramos do ministério da avó, da glória que ela recebeu no dia 26 de outubro do ano de 1970, nós não podemos esquecer que também foi neste dia que o Santo Irmão Aldo começou a exercer o seu ministério entre nós. Irmãos, e ele deixou um legado para cada um de nós que aqui estamos, que jamais poderá ser esquecido. Como foi o caso de Jesus, que ficou, irmãos, gravado no coração daqueles homens. O ministério do Santo Irmão Aldo precisa estar gravado no espírito de cada um de nós. Por quê? Porque nós fomos prova. Nós fomos as maiores testemunhas, ocular, irmãos, e também espiritual, do ministério do nosso Santo Irmão Aldo. É por isso que no dia 26 de outubro próximo, nós comemoramos, sim, a vitória da Santa Avó Rosa como Consolador, mas também comemoramos, irmãos, o início do ministério do último profeta de Deus, do último pastor da promessa de Jesus, que é o nosso Santo Irmão Aldo. E agora, irmãos, o que resta a nós? Apenas seguir o que ele nos ensinou. Apenas percorrer o caminho que ele nos apontou, como o caminho que nos levará para os céus. Deu prova. E não foi 4 dias, 4 meses ou 4 anos. Foi mais de 40 anos. Dando prova do seu poder, da autoridade que Deus lhe concedeu para aplicar, sim, o seu juízo, como foi o caso da Santa Avó Rosa, a começar na igreja dele. Este é o Santo Irmão Aldo. Certa vez, uma irmã me fez uma pergunta. Ela disse: pastor, dentre as qualidades do Santo Irmão Aldo, das tantas, qual te chama mais atenção? Eu disse para ela: são muitas, mas uma delas é a fidelidade dele, tanto para com Deus, para com a Santa Avó Rosa e com Jesus, como para a Igreja Apostólica. Irmãos, esta qualidade nós vimos no ministério dele. Irmãos, fidelidade significa comprometimento. Significa, irmãos, assumir a responsabilidade perante Deus e cumpri-la, não somente nos dias bons, não, mas cumpri-la até o final de nossa vida. E este exemplo ele deixou para nós. Eu bem sei, irmãos, que as dificuldades da vida, elas surgem para todos nós. Eu bem sei que nós estamos aqui para aprender e que nós precisamos buscar isso. Irmãos, mas vamos buscar no Santo Irmão Aldo o maior exemplo que nós tivemos aqui nesta terra, que é de viver uma vida realmente bem vivida, de ser fiel, irmãos, para com os preceitos, para com a doutrina que nós aprendemos, de ser fiel, irmãos, não apenas aqui na igreja. Os irmãos sabem disso. A igreja que foi levantada pelos santos apóstolos, passado alguns anos, principalmente depois da ida do apóstolo São João, ela se corrompeu. Mas se corrompeu por quê, irmãos? Porque a grande parte daquele povo deixou de viver o evangelho genuíno que lhes foi dado, que lhes foi legado
por Jesus e pelos santos apóstolos. Os irmãos não cantam o hino que fala a respeito da queda da igreja primitiva? Pois é, irmãos, e isso não pode acontecer conosco. Por quê? Porque nós tivemos, além da presença de Jesus e dos santos, da Virgem Maria, também tivemos a presença do Espírito Consolador. O que é que São Paulo disse? Em parte nós profetizamos, nós ensinamos, mas quando vier o Espírito da verdade, qual é este Espírito, irmãos? É o Espírito que foi prometido por Jesus. O que é em parte será aniquilado. Irmãos, e nós temos o pleno conhecimento, o pleno discernimento da verdade. Agora, porque alguns e algumas têm sido de cerviz duras ao ouvir a palavra de Deus? Tem sido relativista ao extremo? Pastor, o que é relativista? É começar a relativizar o que nós aprendemos, o que foi nos legado por Deus. Ah, mas isso não tem mais importância, não. Ah, mas aquele outro, aquele também não. Agora os tempos são outros. Nós vivemos numa sociedade evoluída. Aliás, nós estamos no século 21. Irmãos, e esse relativismo, ele vai consumindo a vida espiritual de muitos. E não pode acontecer conosco, não. Eu falo isso especialmente aos mais novos, aos mais jovens, que por vezes têm tido dificuldade de viver, de propagar uma única fé, um único batismo. Vamos pensar seriamente sobre isso. Vamos aproveitar os bons anos da juventude que a vida nos proporciona para servir ao nosso Deus. Irmãos, eu sou prova disso. E digo isso àqueles que, como eu, ainda estão na casa dos 20 e poucos anos. É muito bom trabalhar para Deus. A recompensa Ele dá, irmãos, a cada um de nós. Mas precisamos assumir a nossa responsabilidade na igreja dele. Chamar para os nossos ombros a responsabilidade. Nos espelhar, irmãos, naqueles que já fizeram por muitos anos a obra de Deus acontecer. Vamos buscar o exemplo nestes e vamos cumprir muito bem o nosso ministério. O que disse Jesus? A seara ela é bastante grande, isto é, tem espaço para todos, tem trabalho para todos. Agora o que depende e o que falta, como disse Jesus, são obreiros, são ceifeiros, são pessoas que chamam a responsabilidade, assumem ela e cumprem até o final de sua vida. Pastor, eu estou um pouco cansado, um pouco abatido na minha fé. Eu tenho fé na Santa Avó Rosa, eu a confio no Santo Irmão Aldo, mas eu estou desanimado, eu estou cansando nesta carreira. Eu digo-lhes que o caminho, ele não é fácil mesmo. Que as lutas da vida, por vezes, irmãos, elas se atravessam em nosso caminhar, de todos nós que aqui estamos. Mas essas barreiras foram feitas para serem removidas, através do quê? Da nossa fé. Irmãos, a fé, como disse São Pedro, ela é o firme fundamento das coisas que não se vemos, mas que esperamos. Irmãos, a fé, como disse Jesus a São Tomé, ela precisa ser exercida não somente pelos olhos da carne. Ele disse, bem-aventurado Tomé, é aqueles que creem mesmo sem ver. Irmãos, esta é a verdadeira fé. E que infelizmente tem faltado a muitos. Pastor, como o Senhor me diz isso? Que tem faltado fé. O Senhor não conhece o coração. Sim, irmãos, não conheço. Mas, irmãos, a fé nossa, ela é executada, ela é demonstrada através dos nossos atos. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras diz, a fé sem obra, ela é uma fé morta. Morta por quê? Porque não produz vida no Espírito. Irmãos, e a missão de nossa igreja é esta, é de mostrar, quando tantas outras organizações afirmam o contrário, nós temos que afirmar, irmãos,
Porque é palavra de Deus. Porque é palavra que está registrada nos livros sagrados. Uma fé sem obras é uma fé morta, porque não produz vida no Espírito. Irmãos, estamos todos nós aqui nesta caminhada espiritual. E eu acredito que o objetivo de cada um dos que aqui estão é entrar de posse definitiva nos céus, como é a minha, como é a dos senhores. Sabemos que a nossa vida, ela tem um prazo para terminar. Pastor, o Senhor está nos amedrontando. Não. Apenas um alerta, como alertou por muitas vezes Jesus. E nós não sabemos, irmãos, quando se dará o desfecho, a separação da vida corporal com a vida espiritual. De ninguém de nós. Agora o que nos resta é estar o máximo possível preparado, santificado, consagrado ao nosso Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa vida espiritual, ela deve ser progressiva. Mesmo que tenha alguns altos e baixos, mas ela precisa, no decorrer do tempo, ser progressiva. Não é assim que nós pretendemos na nossa vida material? Não é melhorar sempre? Não é progredir? O que não é errado, sim, e na vida espiritual também. Irmãos, se a senhora puder refletir nisso, nesses últimos 10 ou 15 anos, qual foi o meu progresso? Será que eu progredi? Será que eu melhorei em algum ponto da minha vida espiritual? Será que eu posso dizer, e nós deveríamos sim dizer isso, que nesses últimos 15 anos eu tive um bom crescimento espiritual? Agora, se eu permaneci nestes anos sem melhorar, mas também sem regredir, é um alerta. E alerta maior ainda é para aqueles que nesses últimos anos regrediram na sua vida espiritual. Vejam isso, irmãos, como uma luz vermelha piscando de alerta. Aproveite o tempo. Enquanto estamos aqui, ainda há esperança. Ainda é tempo de melhorar, de mudar, de crescer, de evoluir espiritualmente falando. Aproveite para servir a nossa igreja. Eu sei que aqui em Curitiba nós temos um coral jovem que tem feito a sua parte, que tem feito por vezes mais do que muitos que já carregam sobre os ombros uma certa idade. Que maravilha isso, continuem assim. Aproveitem o tempo, vamos aproveitar, irmãos, e dedicar um pouco dele para o nosso Deus. Eu sei que tem pessoas que dedicam horas e horas ao seu trabalho, horas e horas a lazer. E não há erro algum nisso. Dedicam horas e horas a estudos. Agora, quando precisa dedicar algumas horas do dia para Deus, sentem dificuldade. Não se sentem confortável se a nossa reunião exceder 5 minutos a mais do horário. Por que isso, irmãos? Muitos trabalham em serviços até mesmo pesado, braçal, e passam lá 8 horas ou até mais do dia, de segunda a sexta-feira. Aí no final de semana é difícil ficar um pouquinho mais na casa de Deus, num ambiente tão sagrado como este. Por que isso, irmãos? Será que não é um momento de nós meditarmos um pouquinho sobre a nossa ação, sobre o que nós estamos fazendo? Eu acredito que sim, irmãos. É por isso que aqui nós estamos. Irmãos, e ao santo irmão Aldo, que nos deu tudo isso que eu acabei de ensinar, de mostrar e também de aprender com os irmãos. Eis a razão da importância, do valor do seu ministério para nós. Vamos, irmãos, honrar a nossa igreja, honrar o ministério dele, santo irmão Aldo, no nosso dia a dia, aonde nós estivermos, na igreja, no nosso lar, no nosso trabalho,
Em momentos de lazer, é possível ser apostólico, sim, nos momentos de lazer. Eu afirmo aos irmãos isso com convicção de fé. É possível ser apostólico lá dentro da universidade. Afirmo aos irmãos com conhecimento de causa. É possível ser apostólico no ambiente de trabalho que o Senhor trabalha. É possível. Basta você querer. Este foi o ensino que foi nos dado pelo nosso santo irmão Aldo. Procure melhorar, irmãos, dia após dia. E observem depois como melhorou a sua vida. Não só a vida espiritual, mas material também. O que disse Jesus? Batam, que a porta será aberta. Irmãos, quando Jesus diz isso, Ele está dizendo que nós precisamos buscar, nós precisamos bater, nós precisamos demonstrar o nosso interesse para ser agraciado. Certa vez o santo irmão Aldo disse, olha, eu tenho muito para dar. Por quê, irmãos? Porque ele foi dotado por Deus, o nosso Pai, desta autoridade. Eu tenho muito para dar, mas muitos apostólicos não pedem. No momento, irmãos, de 4 ou 5 minutos da oração, aqui na igreja, ficam conversando, ficam transitando de um lado para o outro. No momento, irmãos, de falar com Deus, no momento de expor o seu problema ao santo irmão Aldo, de pedir a resolução deles. Irmãos, não sejamos ingratos. Vamos melhorar. Todos nós podemos se melhorar. Até chegarmos no céu, é possível melhorar, é possível se aperfeiçoar. Só basta nós querermos e buscarmos isso no santo irmão Aldo, que esta é a sua missão. Amém. Irmãos, nós temos um tempo ainda. Então eu vou fazer a leitura de um testemunho. E depois nós ouviremos pelo coral um hino que fala, irmãos, sobre a missão da Santa Avó Rosa, de julgar as nações. Antes disso, eu vou ler este testemunho. Assim testemunhou em sua carta, datada do dia 4 de agosto de 2017, a nossa irmã Ellen Francesca Souza de Oliveira, residente na cidade de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Assim disse ela. Num domingo, peguei a minha moto e fui ao mercado. Na volta, em uma esquina, outra motocicleta colidiu com a minha. O motoqueiro estava em alta velocidade e eu caí a alguns metros e clamei pela Santa Avó Rosa e pelo santo irmão Aldo, que me valessem, pois eu estava gestante de 8 meses. E soltei o guidão da moto, segurei a minha barriga e caí sobre o meu braço direito e logo então fiquei inconsciente. Meu esposo e alguns vizinhos levaram-me ao hospital. Eu sentia muita dor e o médico ginecologista me examinou, constatando que minha filha estava bem, com batimentos cardíacos normais. Outro médico ortopedista pediu-me raio-x, onde constataram fraturas no meu ombro direito e no meu pé direito, alguns arranhões e mau jeito no dedo indicador da mão esquerda. Fiquei na cadeira de rodas, sem poder tomar anti-inflamatórios em razão da gravidez. Eu usava água ungida. Disse ontem e repito hoje. Qual a última vez que você, que o senhor, que a senhora, se utilizou de uma água ou de um óleo ungido? Então eu usava água e óleo ungido. Pois meu pé inchou muito, e os ferimentos inflamaram, e o vermelhão subiu até o meio da perna. Mas sempre clamando e confiando na avó, e na bênção do santo irmão Aldo, e também de Maria Santíssima. Após 7 dias, tivemos a Santa Comunhão, a presença real de Jesus, como nós tivemos na última quinta-feira, aqui na cidade de Rondonópolis, e ao participar dos elementos eucarísticos. Com muita fé eu pedi a estes santos de Deus uma rápida recuperação. No outro dia eu comecei a andar sem sentir dores e fui me recuperando e já comia sozinha,
tomava banho sem a ajuda de ninguém. E na festa de Natal, então o acidente foi em agosto, na festa de Natal, em dezembro, eu já havia abandonado a cadeira de rodas. No dia 31 de dezembro, minha filhinha nasceu, e hoje está com 7 meses, e goza de perfeita saúde. É uma menina linda e abençoada. Honra e glória, diz ela, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima. Assina este depoimento de fé nossa irmã Ellen Francesca de Souza de Oliveira, residente na cidade de Rondonópolis. Irmãos, o recebimento, e nós não temos tempo para entrar neste assunto, mas, irmãos, receber uma graça, ser agraciado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, existem alguns requisitos para isso. Eu sei que há muitos, inclusive apostólicos, que pensam que frequentar a reunião, que cumprir o ministério, já é condição suficiente para o recebimento de uma graça. Irmãos, e não é bem assim. É bem verdade que nós precisamos fazer isso. Precisamos buscar a resolução de um problema através da nossa oração. Mas, em primeiro lugar, é necessário se observar a justiça de Deus. E por vezes Deus precisa que nós encerremos o nosso ministério aqui na terra. Quanto a isso não há dúvida. Mas, irmãos, para outros não. Para outros Ele pode realizar um milagre, mas às vezes falta a nossa parte. Nós não fomos criados por Deus, ou pelo menos não foi isso que foi o plano dele, de nós vivermos no corpo material eternamente. Mas, irmãos, enquanto nós vivermos, enquanto que tivermos que cumprir a nossa missão, e se por vezes formos acometidos por um problema grave, nós precisamos ter mérito diante de Deus, para que a nossa oração, ela seja ouvida, e mais do que isso, atendida. Lembre-se do que disse Jesus: a oração de um justo, ela será sempre ouvida nos céus. Amém. Então agora, irmãos, nós vamos ouvir um hino que traz o título A Grande Julgadora. Irmãos, a Santa Avó Rosa, ela foi testemunha do poder de Deus, que ao lado de nosso Senhor Jesus, recebeu, irmãos, a glória de também aplicar a justiça de Deus, de julgar os nossos atos, a começar por nossa igreja. Por isso que nós vamos ouvir este hino, irmãos. Santa Avó Rosa, a grande julgadora. Testemunha do poder
mesmo amor a juntar neste rebanho os escolhidos do Senhor. Poderosa, igual a Jesus, unida a eles no mesmo amor, a juntar neste rebanho os escolhidos do Senhor. Que a letra deste hino, irmãos, ela penetre no seu espírito e no seu coração. Este é o meu desejo. E neste momento, só me resta agradecer. Quero agradecer de uma forma bastante especial a todos, indistintamente. Os nossos irmãos, colegas de ministério, os pastores, os obreiros, as irmãs diaconisas, os coristas, músicos, regentes, todos. Aqueles irmãos nossos de outras congregações que estão aqui, que passaram alguns dias aqui conosco. Fica aqui o meu agradecimento em nome do Santo Irmão Aldo. Eu digo que eu tenho um carinho bastante especial por todos os irmãos, de todas as congregações por onde passo. Mas, irmãos, eu tenho um carinho bastante especial com todos vocês também, porque é aqui que eu frequento, é aqui que eu participo de reuniões com os senhores e aprendo junto com todos. Então tenho um carinho especial e desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a vida e a família de todos os senhores e senhoras. Vocês jovens também, continuem lutando pela causa mais nobre que nós poderemos lutar aqui nesta terra, que é em favor do reino dos céus. Não se cansem não, não se desanimem pelo meio do caminho, mas sigamos avante, pois, como disse o Santo Irmão Aldo, nós seremos o futuro da Igreja Apostólica. E aqui fica também o meu agradecimento aos nossos visitantes. Vocês muito nos honram com a sua presença. Que sejam grandemente abençoados por Deus, por Jesus,
pela Mãe Maria Santíssima e por todos os demais santos. Amém. Por gentileza, aqueles que puderem, vamos ficar em pé para orar. Em sentido de reverência, de oração, nós vamos orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos nós, neste momento, ó Pai, com bastante reverência, com as nossas mãos levantadas aos céus, com os nossos olhos fechados, a fim de que possamos nos religar neste momento com o Senhor. E em primeiro lugar, ó Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Pai, do profundo do nosso coração e do nosso espírito neste momento. Porque nós, ó Pai, estamos reunidos neste tabernáculo santo, que o Senhor consagrou na última quinta-feira, juntamente com Jesus, com a presença dEle aqui, para nós nos reunirmos. Um local sagrado, um templo muito belo e maravilhoso, foi construído aqui, com o esforço, com a ajuda dos irmãos que aqui estão. E o propósito disso, ó Pai, é para engrandecer, enaltecer a sua glória, o seu poder. Receba, ó Pai, tudo isso que fizemos no seu trono, como forma de gratidão e amor que temos pelo reino dos céus. Querido e amado Jesus, nos dá a tua paz. O Senhor disse: a minha paz vos dou, não como o mundo lá fora dá, não. Aquela paz passageira, perene. Ou melhor, dá-nos a tua paz duradoura neste momento. Que o Senhor possa estar conosco, até a consumação dos séculos, conforme o Senhor prometer. Virgem Maria Santíssima, que a sua presença também seja constante, não somente na vida nossa, dos apostólicos, mas também de todas as criaturas que nutrem uma fé na Senhora. Na sua missão de mediadora, de intercessora, que o seu manto protetor possa envolver-nos a todos. Santa Vó Rosa, dá a tua bênção, dá o teu consolo a todos. Santo irmão Aldo, o Senhor, que é o nosso amigo, o nosso profeta, o nosso pastor, que deu a sua vida por amor à igreja, que o Senhor possa sempre estar vivo, sempre vivo na memória do coração de cada um de nós. E que possamos, no tempo exato, traçado por Deus, nos reencontrar com o Senhor. Receber o nosso galardão aí nos céus. Recebam, amados irmãos, a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, a unção e a virtude do Espírito Santo do Pai neste momento. Tenham todos muita paz, saúde e felicidade. E estes nomes que estão depositados nesta caixa, que foram realizados com fé, que o Senhor, Santo Irmão Aldo, possa levar estes nomes até o trono do nosso Deus. Não sei eles o que passam, quais são os problemas que lhe afliges, mas eu sei, Santo Irmão Aldo, que o Senhor bem conhece a cada um de nós, e com aquele amor, com aquele carinho, vai dando a resolução aos nossos problemas, às nossas dificuldades, e no tempo correto, certo, possamos nós sentir novamente a alegria e a paz em nosso coração. Recebam, amados irmãos, mais uma vez, a bênção de Deus, a virtude do seu Espírito, a paz do nosso Senhor Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, o consolo da Santa Vó Rosa e o abraço carinhoso do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, não somente hoje, mas para sempre. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e um ótimo domingo a todos.